Olá pessoal, bem-vindos ao Mecânica Sem Mistérios, o seu canal de informação na internet, hein? Hoje nós vamos falar de injeção eletrônica, os primórdios, hein? Vamos mostrar aqui, ó, a diferença entre um sistema monoponto e um sistema multiponto e acabar com aquele mito de que isso aqui é chamado de semi-injeção ou carburador eletrônico, tá? Não tem nada a ver, nós vamos explicar hoje no vídeo. Em primeiro lugar, eu quero fazer um agradecimento especial ao meu amigo Júnior Biava, do canal Eletrônica Forte. Tá? Ontem, durante a live dele de quarta-feira, inclusive quero falar pro pessoal aí, toda quarta-feira tem live no canal dele, assistam, é muito legal. Ele aborda vários assuntos muito interessantes sobre eletrônica automotiva, é um banho de conhecimento. Quero agradecer ele pessoalmente, porque ontem na live dele, ele mencionou o meu canal e convidou para que os seguidores dele também entrassem no meu canal. E eu fiquei muito lisonjeado e estou aqui agradecendo, Júnior, muito obrigado. E replico, né, os votos que os meus seguidores também assistam ao canal dele. É um canal muito interessante, vale muito a pena. Tá bom, pessoal? Vamos para o nosso assunto de hoje. Vamos lá, injeção eletrônica. Todo mundo sabe, né, ou pelo menos a grande maioria das pessoas que viveram nos anos 80, sabe o boom que foi a injeção eletrônica. Quando via um Gol GTI na rua, as pessoas ficavam eufóricas, olhavam, nossa, que tecnologia, que era uma coisa totalmente diferente, era a injeção eletrônica, era a elétrica controlando o motor. Né? E a geração de hoje talvez não tenha tanto contato, ou já teve contato com esses carros mais novos, hoje mais modernos, e para eles era uma coisa banal, mas a injeção eletrônica ela já teve muitas variantes, ela já teve muitos sistemas diferentes e muitas particularidades. E eu vou trazer aqui, nesse primeiro vídeo, eu vou falar da parte conceitual da injeção eletrônica. O que é a parte conceitual? As diferenças entre um sistema multiponto e um sistema monoponto, né? Ou CFI e MPFI ou EFI, né? Dependendo muito do que chamavam as montadoras. O primeiro sistema de injeção eletrônica que a gente conheceu aqui no Brasil foi o sistema LE-Getronic. O que é o sistema LE-Getronic? O sistema LE-Getronic era um sistema de injeção eletrônica já, né? Embora ela seja conhecida como a injeção burra, a injeção que não comunica com o scanner, a injeção analógica, sim, mas ela era uma injeção eletrônica de fato, tá? Porque ela já tinha um módulo de processamento, ela tinha um controlador, ela tinha um programa, né, um software lá dentro que gerenciava as variáveis dela. E ela começou nesse modelo aqui, ó, 4 bicos. Então nós temos aqui um coletor. Esse coletor aqui, ele é de um Astra 2009, mas o coletor que a LE-Getronic usava quando aplicada no cadete era exatamente o mesmo. A única modificação que tinha aqui, não tínhamos o sensor de massa, o sensor de MAP e ACT integrados, e nós tínhamos algumas linhas de vácuo diferenciadas. Mas o coletor era exatamente o mesmo que esse aqui, tá? Nós temos aqui o TBI, lógico, esse aqui é um TBI diferente, tudo, mas eu vou estar explicando a seguir. O sistema começou com um sistema multiponto. Nós tínhamos uma válvula injetora para cada cilindro, né? Nós tínhamos uma flauta, que nem essa aqui é da nossa máquina de limpar bico, ó, tá vendo? Um injetor para cada cilindro. Porém, esses injetores eles trabalhavam de forma integral, ou seja, eles injetavam os 4 cilindros ao mesmo tempo. Para aquela época, isso era um marco da tecnologia. Hoje já é prejudicial, porque você tem combustível parado em cima de válvula quente e isso com o tempo carboniza o motor. Mas naquela época era o que? Era a coqueluche do momento. Era a injeção eletrônica, injeção eletrônica, injeção eletrônica. O sistema LE-Getronic, ele era um sistema ainda limitado, né, perto do que nós tivemos a seguir dos outros sistemas, e hoje ele é um sistema que ele não trabalhava em malha fechada, então ele não tinha uma sonda lambda para fazer o controle da queima final dos gases. Ela não tinha um sensor de pressão para alimentar, para controlar a injeção. Ela tinha um sensor MAP no sistema de ignição, que eu vou mostrar aqui agora, nesse aqui, ó, esse cara aqui, ó. Esse aqui era um módulo de ignição da LE-Getronic, chamado de módulo EZK, e ele tinha um sensor MAP, além dos outros controladores, mas ele fazia um gerenciamento da ignição. Aqui não fazia gerenciamento de injeção, tá? Somente ignição. O sistema de injeção, a parte de combustível, ela era baseada em 3 sensores. O sensor de temperatura, né, de temperatura do motor,
o sensor de temperatura do ar e o medidor de fluxo de ar que ficava na linha de ar. O sensor de temperatura do ar ele ficava interno ao medidor de fluxo, tá? Muitas pessoas chamam aquele sensor de sensor MAF ou sensor de massa de ar, mas aquele sensor não lia massa de ar, ele apenas lia um fluxo. Através do sensor de temperatura, a central calculava a massa de ar. Diferente dos sensores MAF, por exemplo, dos carros hoje mais modernos, que ali já é calculada a massa de ar. A Elegetronic não. Ela tinha um sensor chamado sensor VAF, né? Que era o medidor de fluxo de ar. Ele tinha uma palheta, que essa palheta ela travava constantemente, era um inferno. E muita gente desregulava essa palheta para querer fazer com que o carro andasse mais, andasse menos. Aí era o estopim para todos os problemas do sistema LE. Tanto é que hoje o sistema LE é um carrasco dos mecânicos, porque são muitas variáveis reguláveis. Então é um sistema de gestão eletrônica, mas você regula muitas coisas, né? E você tinha o sensor de temperatura do motor, a temperatura do ar e o sensor de fluxo de ar. Como é que era o controle de borboleta do sensor, da Elegetronic? Nós tínhamos o TBI, nós tínhamos o acionamento da borboleta, porém aqui nós não tínhamos um sensor de posição de borboleta. Nós tínhamos dois interruptores, que era o marcha lenta e o plena potência. Então o que acontecia? No modo de aceleração normal, a central ela tinha 3 programas. Então você tinha marcha lenta. Quando você desligasse o interruptor de marcha lenta, ela passava a monitorar pelo sensor de fluxo. E quando você chegava à plena potência, ela desconsiderava o sensor de fluxo e passava a entrar num regime de plena potência por causa do interruptor, né? Era o que se tinha de mais moderno na época, tá? Tanto é que esse sistema depois, já em 91, tivemos outros sistemas mais modernos. Aí começou-se a evolução do sistema de gestão eletrônica. Mas nós temos aqui o primeiro, que seria o sistema Elegetronic, né? Em seguida, depois que começou a se popular a injeção eletrônica, começaram a vir os sistemas o quê? Monopontos. Por que vinha o sistema? Por que nós tínhamos um sistema de 4 bicos e depois passou a ser um sistema de um bico só? Porque o sistema de um bico era mais barato. Então o que aconteceu? As montadoras começaram a reduzir custo. Em vez de eu ter um coletor desse tamanho aqui, ó, com 4 bicos, com um corpo, eu tenho um corpo de borboleta com todos os sensores que eu poderia integrado aqui, uma simples flange e um coletor pequeno. A função da gestão eletrônica em si era o que? Era controlar, era reduzir a emissão de poluentes e aumentar a economia de combustível. Só que na época as normas de emissões eram muito brandas, então um sistema desse aqui e um sistema desse aqui conseguiam os mesmos níveis de emissões de poluentes e os mesmos níveis de potência e torque, lógico, respeitando o tamanho dos motores, óbvio. Então você tinha aqui, esse aqui é um sistema Magneti Marelli, tá? Esse aqui seria um sistema Bosch LG. Esse coletor foi aplicado na Bosch Elegetronic, na Bosch Motronic e também em algumas versões do Daewoo. Tinha uma injeção chamada Multec H, que era aquela mesma injeção com módulo Rei, com distribuidor, mas por MPFI, que era aplicada no Daewoo Espero, Daewoo Super Saloon e Daewoo Nubira com 8 válvulas. No Brasil não tivemos ela. A GM usou apenas a monoponto, a Multec 700, e os multipontos passavam a ser Bosch Motronic. Mas aí nós vamos ficar um assunto para um outro vídeo, beleza? Vamos falar disso aqui agora. TBI ou corpo de borboleta simples, tá? Isso, gente, não é um carburador eletrônico. Isso aqui não é uma semi-injeção. Isso aqui não é nada do que esses outros nomes que o pessoal costuma dar aí, tá bem? Isso aqui simplesmente é um corpo de injeção eletrônica, porém ele tem uma válvula apenas por cilindro. Enquanto esse aqui injeta o combustível direto na válvula de admissão, esse aqui injeta na coluna de fluxo antes da borboleta, e esse fluxo faz a pré-mistura de combustível. Ela também é composta pelo bico injetor, que iria aqui. Aqui nós teríamos nesse buraco aqui, ó, o sensor de temperatura do ar. Aqui nós teríamos o motor de passos ou o atuador de marcha lenta. E aqui um sensor de posição de borboleta. Esse sistema aqui já é um sistema digital. Ele é acionado
você consegue acessar os códigos de falha dele, tanto por scanner ou pelo código de piscadas, que era muito comum nessa época, tá? Já é um sistema digital, ele já é em malha fechada, tá? Controlado por sonda lambda. Esse sistema aqui, ele equipou diversos carros, diversos. Toda a linha Uno, monoponto. Então, Uno, depois do Uno Electronic, veio o Uno EP, EX, SX, Jung, Smart, todos usam esse sistema. Linha Gol, Voyage, Gol Paraty, Gol Paraty Saveiro Bolinha, de 96, de 95, vamos por 94, que o Gol Bolinha saiu junto com o quadrado de 94. De 94 a 96 usou esse sistema também. A Ford também usou, toda a linha Autolatina, então até 96. Então é um sistema que foi muito usado. Por quê? Porque ele era barato e atendia o que precisava da época. E ele também tinha isso aqui, ó, o regulador de pressão integrado. Você controlava a pressão de combustível por aqui. Esse aqui, o regulador ficava na flauta ou, hoje nos sistemas atuais, dentro da bomba, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha ele aqui, ó. Regulador de pressão no conjunto da bomba aqui, ó. Esse aqui já fica aqui pra dentro, né? Ele fica aqui. Esse aqui é uma bomba de um Onix, essa aqui é uma bomba de um Cronos, ó. Aí ele já fica aqui, ó, no regulador em 4 bares. Aqui eu tenho uma flange, né? Que é onde ele vai encostar, colocado aqui, ó. Hoje funciona assim, mas muitas vezes foi colocado no TBI e na flauta de combustível, tá? Então esse sistema aqui, a vantagem que ele tinha para isso é o quê? Principalmente custo. Você tinha menos peças, você tinha menos componentes e atendia o mesmo resultado, tá bem? Só que em 97 esse sistema aqui passou a ser proibido. Por quê? Porque as normas de emissões ficaram mais rígidas, então um sistema monoponto não atendia, exceto o nosso fantástico Fiat Uno, né? Esse aqui é um R, mas na linha Mille, a Fiat ela conseguiu fazer com que os carros dela se adequassem no sistema monoponto. Já, por exemplo, a GM, a Ford e a Fiat preferiram adotar os sistemas multiponto digitais. Então aqui, isso aqui a gente está mostrando uma pequena parte da história, né, do que foi a evolução da injeção eletrônica, né? Isso considerando aí que os sistemas GM também possuem esse mesmo sistema aqui, mas com um corpo de injeção da Rochester. O corpo mudava muito pouca coisa, era um corpo que assim só tinha dimensões maiores, o bico era um pouquinho diferente, o sensor de posição da borboleta também era um pouquinho diferente, mas o conceito era o mesmo, tá? Então aqui a gente tinha as linhas de vácuo de canister, de válvulas Termac ou sistemas pneumáticos que ele ainda adotava. Uma particularidade que uma versão do Mille, se eu não me engano foi antes do EP, acho que foi o Mille IE, entre o ELX e o EP teve um Mille chamado Mille IE, que não vinha com sensor de posição de borboleta, tá? Ele era um sistema igual, mas ele não vinha com sensor. É um sistema bem, assim, bem básico mesmo, tá? Era uma, se eu não me engano, era uma injeção Marelli Microplex, não era nem a G7 ainda, não era nem a... Era um sistema bem... Também não tinha sonda, tá? Era um sisteminha assim, só para dizer que tinha injeção. Por quê? Porque a Fiat, quando ela lançou o Mille ELX, que o carburador era eletrônico, mas tinha suas ressalvas, ela já veiculava em alguns comerciais que o veículo tinha injeção eletrônica de combustível, para não ficar atrás dos concorrentes. Só que aí ela sofreu um processo por propaganda enganosa e teve que desenvolver o seu sistema de injeção eletrônica para o Porém, ela teve que desenvolver um sistema só para poder atender o mercado. Então ela criou esse sistema do Mille E, que depois foi substituído já no Mille SX. Acho que, se eu não me engano, o Mille EP também é assim. Ele não tem sensor de posição de borboleta, que foi até 96. Depois de 97 já passou um sistema em malha fechada, digital, tudo certinho. Bem, pessoal, esse aqui é um pouquinho da história para vocês do que como começou a injeção eletrônica no Brasil. Eu sei que muitos dos meus seguidores são jovens hoje, tem por volta dos seus 20 anos, 18 anos, e só viram falar disso em revistas de antigamente. Eu, graças a Deus, eu tive o prazer de conviver com esses carros na rua, então eu vi o GTI ser lançado, eu vi o Cadete GSI ser lançado, nós convivíamos com esses carros na rua, e assim, quem viveu isso jamais vai esquecer. Então eu tô trazendo um pouquinho para vocês, para essa geração nova aí ver
Como é que hoje, se hoje a injeção eletrônica aí, nós temos sistemas multiplexados, rede CAN, sistemas digitais, duas sondas, catalisador, injeção direta, saber que lá para trás isso vem de uma evolução de um sistema bem arcaico que hoje é um máximo aí em tecnologia, performance e emissão de poluentes e principalmente consumo de combustível. Tá bem, pessoal? Então, um forte abraço aí e fiquem com Deus.